Uma coisa muito útil e importante que normalmente nós fazemos é encarar esse sistema de lentes como sendo uma única lente, conforme ilustrado no slide. Então você imagina só, um objeto pontual sobre o eixo óptico. Ele emite luz. Então a luz sai desse objeto, atravessa duas lentes e onde ele passa de novo pelo eixo óptico é onde vai ser formada a imagem. Então, como está aí nessa figura, eu vou encarar esse sistema como sendo uma única lente. Aí minha pergunta é, qual vai ser, por exemplo, a distância focal dessa lente equivalente? Então é isso que nós vamos calcular. Se eu quero enxergar esse sistema de duas lentes como uma única lente, então eu tenho que ter as mesmas propriedades, né? Então, vamos considerar aqui o caso seguinte. Imaginem que esse objeto ele está exatamente sobre o eixo óptico, ele é um objeto pontual. E mais, não há imagem formada devido a esse objeto. Ou seja, os raios, ao atravessarem as duas lentes, eles saem paralelos. Então, se eu falar de uma lente equivalente, é como se fosse um objeto, né, um objeto imagem, colocado justamente no ponto focal de uma lente convergente. Quando isso acontece, a gente sabe que não há imagem formada, porque os raios saem paralelos, conforme está ilustrado na figura. Então vamos analisar esse caso com um pouco mais de cuidado. Basicamente, se o objeto, conforme está aí na figura ilustrado, está nessa posição, um raio de luz qualquer que sai dele vai sofrer uma refração na primeira lente. Ao sofrer uma refração nessa primeira lente, ele vai passar pelo eixo óptico, de novo no ponto F maiúsculo O2. Só que o FO2 ele é o ponto focal da lente L2. Isso quer dizer que a imagem do objeto devido à primeira lente é formada exatamente no ponto focal da L2. Então essa é a única maneira de que você não vai ter nenhuma imagem formada após as duas lentes. Isso quer dizer que, por exemplo, a distância do objeto até as lentes é infinita. E aí você pode escrever que SO2, a distância do objeto até a lente L2, ela é basicamente a distância focal, porque o objeto devido à primeira lente, a imagem do objeto devido à primeira lente, ela é objeto para a segunda lente, ou seja, está formada no ponto FO2. Eu não desenhei no slide aí, mas se você seguir a trajetória, você vai ver um pontinho vermelho aí, FO2. Nesse ponto é formada a imagem devido ao primeiro objeto, à primeira lente. E mais, a gente ainda pode escrever o SO2 como sendo D menos SI1. Então eu posso reescrever o SI1 aparecendo os parâmetros D e F2 conforme está aí. Bom, vou fazer isso usando o método analítico, usando a equação de Gauss. Usando a equação de Gauss, então S1 sobre SO1 é igual a 1 menos 1 sobre FI1 menos 1 sobre SI1, conforme está aí. E aí você pode substituir o valor de S1, que nós já fizemos, fazendo um pouquinho de álgebra, ou seja, seguindo essas contas aí, tirando o MMC, e no final das contas, se você inverte de forma a explicitar SO1, a gente tem o que a gente chama de distância focal anterior. Então eu estou olhando essas duas lentes como um único objeto. Então, o que é a distância focal anterior? Ela é justamente o ponto, ou seja, a distância que se você coloca um objeto pontual, nenhuma imagem vai ser formada pelo sistema de duas lentes. De forma análoga, a gente pode considerar esse sistema de duas lentes projetando ou formando a imagem de um objeto muito distante, um objeto lá no infinito. Bom, basicamente, se eu estiver olhando esse sistema de duas lentes como sendo uma única lente, a situação equivalente está aqui, coisa que nós já vimos na videoaula anterior, que é basicamente raios paralelos, ao atravessarem uma lente, são focalizados no ponto focal. É exatamente isso que está acontecendo, só que agora com duas lentes. Então vamos analisar isso com um pouco mais de cuidado. Então, quando a gente tiver essa situação, a gente vai ter a chamada distância focal posterior. Ou seja, essas duas lentes, qualquer raio paralelo ao eixo óptico que passa por essas duas, vão ser focalizados nesse ponto, que dista da última lente, da L2, essa chamada distância focal posterior. Portanto, se a gente pega a expressão SI2,
que nós desenvolvemos anteriormente aqui nessa mesma videoaula, e a gente faz o limite para SO1 tender a infinito, a gente vai ver que isso vai dar essa expressão que está aí, F2 vezes D menos F1 dividido por D menos F1 menos F2. Essa é a expressão que nos permite calcular a distância focal posterior. Em resumo, podemos ilustrar essas distâncias focais anterior e posterior no problema ao lado, né? Então considere duas lentes, agora uma divergente e uma convergente, conforme está ilustrado. Elas estão separadas de 10 centímetros uma da outra. E aí, se você substitui os valores dados no problema, você vai ver que a distância focal posterior ela é 40 centímetros e a distância focal anterior vale 15 centímetros. Então, representando isso no slide, a gente tem essa configuração que está aí. O desenho está um pouco fora de escala, mas basicamente é isso. Então, a distância focal anterior, ela é justamente o ponto, ou seja, ela está a 15 centímetros da primeira lente, que é a lente divergente. E a distância focal posterior, ela está exatamente a 40 centímetros. Isso quer dizer que se você coloca um objeto pontual sobre o eixo, exatamente da distância focal anterior, esse sistema de lentes não vai formar imagem. Então, a lente equivalente, ela vai ser basicamente essa lente que está ilustrada na figura. Ou seja, ela é uma lente imaginária, ela é uma situação imaginária que eu estou descrevendo aqui para vocês, né? Então, basicamente, você tem um sistema real de duas lentes e esse sistema real funciona como se fosse uma única lente e essa lente, inclusive, nem coincide na sua posição geométrica com essas duas lentes que formam esse sistema. Voltamos a considerar um sistema de duas lentes delgadas, separadas por uma distância d. No caso particular em que d é igual a zero, ou seja, as lentes estão coladas, a gente verifica que as distâncias focais anterior e posterior são as mesmas. Elas são dadas por essa expressão que está aí, F2 vezes F1 dividido por F2 mais F1. Um pouco de álgebra te permite concluir que 1 sobre F é igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. Como acabamos de ver, um sistema de lentes funciona como uma lente equivalente, de forma que a distância entre as lentes que compõem esse sistema influencia diretamente na distância focal efetiva do sistema. Isso representa uma grande vantagem técnica, pois é possível controlar a posição e a ampliação da imagem no seu sistema. Assim funciona, por exemplo, o zoom, o tambor do zoom de uma câmera fotográfica, em que você, ao focalizar um objeto qualquer, você ajusta esse posicionamento entre essas lentes. E aí você vê esse zoom se mexer. Todavia, a partir de agora, a gente vai aprofundar o estudo de ampliação em sistemas ópticos. Bom, para isso, vamos definir uma grandeza chamada tamanho angular. Bom, tamanho angular, ele basicamente ilustra para a gente como que a gente pode quantificar o aumento da imagem de um dado objeto. Então imagina só, eu estou olhando para esse pointer aqui. Ele está a uma certa distância. Se eu quiser ampliar de forma muito simples esse objeto, a coisa mais fácil que eu posso fazer é aproximar ele dos meus olhos. Então, só o fato de eu aproximar, eu consigo ver mais detalhes, ou seja, estou ampliando a imagem desse objeto. Essa imagem que é formada na retina lá do meu olho. Então, o tamanho angular ele é basicamente definido como sendo, basicamente esse ângulo de observação entre as extremidades que eu estou tendo, ou conforme você pode ver na representação e no slide. Então, objetos mais próximos parecem maiores, pois suas imagens são maiores na retina. Exatamente isso que eu acabei de explicar. Todavia, com esse método de aproximação, a gente não consegue ampliar indefinidamente os objetos, ou seja, chega algum momento que eu consigo ver o objeto ampliando, mas eu perco nitidez. Tipicamente, as pessoas, elas começam a perder nitidez a partir dos 25 centímetros. Um ser humano na idade adulta. Um bebê, normalmente, é menor essa distância. Mas um ser humano na idade adulta, tipicamente é da ordem de 25 centímetros essa distância. A gente chama isso de ponto próximo. Isso é o limite do olho humano. Então, por exemplo, se eu pego um objeto, aproximo a uma distância menor do que ao ponto próximo, eu vou perder nitidez. Eu não vou conseguir observar esse objeto com detalhes, E isso está representado aí no slide. Então, tem um olho e quando você pega um objeto antes do ponto próximo,
o seu olho não consegue focalizar os raios na sua retina, de forma que fica tudo embaçado. Vamos ver aqui o tamanho angular. Né? O tamanho angular de um objeto que tenha tamanho H e está exatamente no ponto próximo. Né? Então, se eu definir o tamanho angular no ponto próximo, é basicamente tangente. Eu vou considerar aqui também, nessa minha análise, que o objeto é pequeno, de certa forma, de forma que o ângulo θ-pp, que é o ponto próximo, também é pequeno, de forma que a gente pode falar que tangente de θ é aproximadamente θ. Com isso, θ-pp é igual a h sobre 25 centímetros. Vamos utilizar essa ideia de tamanho angular no ponto próximo para descrever o funcionamento de uma lupa. Uma lupa é esse objeto, basicamente uma lente convergente que a gente usa para ampliar a imagem de objetos. Para isso, considere um objeto hipotético que tem tamanho y0. Esse objeto está sendo observado pelo olho de uma pessoa. Observem que existe um ângulo θA, né, que basicamente define o tamanho angular desse objeto visto pela pessoa. Se essa pessoa quiser ampliar esse objeto, o que ela deve fazer? Ela deve posicionar uma lente conforme está aí no slide. De forma a ampliar, e se a lente é convergente, a única maneira de fazer isso é colocando o objeto entre o ponto focal, esse ponto vermelho que está aí, e a lente. E quanto mais próximo o objeto estiver do ponto focal, F lupa, maior vai ser essa imagem e mais detalhes a pessoa vai conseguir observar desse objeto. Observem que nessa figura também eu desenhei θ, que é basicamente o tamanho angular da imagem produzida pela lupa, e o θA, que é basicamente a imagem ou o tamanho angular do objeto visto sem a lupa. Então observe que a lupa ela aumenta a imagem desse objeto, aumenta o ângulo de forma que você consiga ver mais detalhes. E mais, ela produz uma imagem mais distante, de forma que você não vai ter problema em observar esse objeto antes do ponto próximo. De certa forma, quanto mais próximo do ponto focal da lupa estiver o objeto, mais distante vai estar a imagem dele. No caso limite, essa imagem vai ser formada no infinito. Né? De forma a fazer uma análise quantitativa da ampliação produzida pela lupa, vamos considerar o sistema com esses parâmetros que aí estão. Lzinho é a distância do olho, da lente do olho até a lente, ou seja, a lupa. Fzinho é a distância focal da lupa, ou seja, a distância da lupa até o ponto focal da lupa, que é esse F como está aí na figura. E L é a distância do olho até a imagem final, como está ilustrado. Vamos definir aqui agora o aumento angular. O aumento angular ele é basicamente a razão entre o ângulo após a utilização do instrumento, no caso aqui é a lupa, pelo ângulo sem a lupa, que eu vou chamar de θ-pp, que tem a ver com um ponto próximo. Ou seja, você observar o objeto no ponto próximo sem o apoio de nenhum instrumento óptico. Vou considerar aqui a aproximação paraxial. Toda essa análise vai ser feita por meio dessa aproximação em que os ângulos são pequenos. E com isso, a tangente de θ ela é basicamente igual a θ, que é igual a y por L. θ-pp, ou o ângulo devido ao ponto próximo, ele é basicamente y0 dividido por dpp, que é 25 centímetros. Mas eu vou deixar aqui dpp, por enquanto, para ficar só com letras. Então, vou substituir esses valores na definição do aumento angular. Vou verificar que yi dividido por yo, ele é basicamente o que nós já vimos antes, aumento linear transversal, né? E isso é basicamente menos SI sobre SO. E então, usando a equação de Gauss, de novo, a gente consegue reescrever esse aumento angular de forma a ele adquirir essa seguinte forma que está aí no slide. Então, por exemplo, se a imagem for virtual, que é o caso de interesse quando a gente se usa uma lupa, não é isso? Esse SI ele é negativo. Né? SI é a distância da imagem até a lente. É negativo. Então é menos Lzão, menos, né, como está aí, Lzão menos Lzinho.
alguns casos de interesse que podem acontecer, né? Eu vou botar aqui L igual a F, Lzinho igual a F. Quando isso acontece, né, a gente tem, manipulando essa equação geral aí para o aumento angular, que o aumento angular, MA, é igual a dpp sobre F da lupa. É como está aí, basicamente, 25 centímetros dividido pela distância focal da lupa. Sua lupa pode ter uma distância focal de 10, 20, sei lá, quantos centímetros você conseguir comprar essa lente para fazer. E o que a gente observa é que se a distância focal diminuir, ou seja, quanto menor a distância focal, maior vai ser a ampliação. Então essa é uma propriedade que a gente tira de imediato aqui, só de olhar a expressão do aumento angular. Outro caso, eu vou botar L igual a zero, Lzinho igual a zero. Isso é o típico da lente de contato, né? A lente do oftalmologista ela fica colada na nossa lente do olho, né? E aí a gente observa que essa expressão do MA, quando o L aumenta, né, o M diminui. Como é de se esperar, né? Se você usa uma lente de contato, quando você aproxima o objeto, esse objeto aumenta. Quando você afasta esse objeto diminui, né? Então, isso depende da distância L com que você está observando lá, né, o objeto. Outro caso acontece quando você tem justamente SO aproximadamente igual a F, como está aí na figura. Quando SO é aproximadamente a F, ou seja, o objeto está praticamente no ponto focal, a imagem é produzida lá no infinito, né? Então, a rigor, se o objeto estiver no ponto focal, você não vai ter imagem produzida. Então, você acaba que quando você vai usar uma lupa, você com a sua mão, você meio que regula e o resultado do movimento da sua mão vai ser dado com o que você está vendo. Então você sempre regula a sua lupa para ficar próxima do ponto focal, mas nunca nele, porque se tiver nele você não vai ter imagem formada. Mas vamos considerar analiticamente esse caso, né? SO aproximadamente F, ou seja, L tende a infinito. E aí se você pega L tendendo a infinito, na expressão do MA, do aumento angular, você vai ter de novo que MA é igual a dpp sobre F. De forma que se o F diminuir, se a distância focal da lupa diminuir, você vai ter uma ampliação, exatamente como a gente já viu no caso anterior. Isso é o melhor, porque, na verdade, quanto mais distante o objeto que eu estiver olhando, se você está olhando com a lupa e o objeto está muito distante, é melhor, porque o seu olho vê de forma mais relaxada. Então, normalmente se utiliza isso na hora de projetar instrumentos ópticos. A gente normalmente se projeta instrumentos ópticos para situações em que a vista está relaxada. Se, como exemplo, considerarmos uma lupa feita com uma lente de 10 centímetros de distância focal, a gente vai ver que o aumento angular vai ser de 2,5. Então, se você fizer essa conta aí, né, basicamente 25, que é 25 centímetros devido à distância do ponto próximo, dividido por 10 centímetros, que é essa distância focal que eu supus, esse aumento vai ser de 2,5. Só que tem um problema, né? Você pode se perguntar, então basta que eu faça uma lente com focal bem pequena que eu vou conseguir ampliar isso para sempre. Não, não é verdade isso. Na verdade, quando você começa a ampliar muito o objeto com apenas uma única lente, você começa a ter efeitos indesejáveis, por exemplo, as aberrações, como está ilustrado nesse slide. E aí a gente volta ao caso da objetiva Tessar. Essa objetiva Tessar é uma objetiva que permite a ampliação de objetos e reduz drasticamente esse efeito de aberração. Vamos finalizar essa videoaula falando do microscópio. Como vocês sabem, o microscópio é um instrumento utilizado para ampliar imagens de objetos muito pequenos. O microscópio óptico é limitado pelo limite da difração, de forma que a gente só consegue amplificar imagens de objetos de até meio micron. Bom, o entendimento básico de um microscópio, ele pode ser feito basicamente olhando esses dois elementos que eu marquei aqui nessa figura, a ocular e as objetivas, né? Então, conforme representado no esquema no slide, a objetiva, a lente que fica próximo do objeto, produz uma imagem ampliada e invertida do objeto.
Essa imagem ampliada e invertida é produzida próximo do ponto focal da ocular. A ocular funciona como uma lupa, ampliando a imagem da objetiva para o observador. Ou seja, o microscópio ele funciona ampliando a imagem em duas etapas. Primeiro, você amplifica a imagem do objeto e invertida. Depois, a ocular ela amplifica mais uma vez essa imagem do objeto. Assim, de forma analítica, a gente pode calcular a ampliação total como sendo o produto da ampliação da objetiva vezes o aumento angular. Então, como o objeto ele fica mais ou menos nas proximidades do ponto focal da objetiva, então o aumento transversal da objetiva ele é basicamente L sobre F objetiva, que é a distância focal da objetiva. E o aumento da ocular, a ideia é que ela produza uma imagem no infinito, de forma que o observador veja o objeto com a vista relaxada. Então, a forma geral aí do aumento de um microscópio, ele é basicamente L sobre F da objetiva, vezes 25 centímetros, que é a distância do ponto próximo, dividido pelo F da ocular. Observe o sinal negativo que mostra que esse aumento ele basicamente produz uma imagem invertida. Em resumo, no microscópio simples, temos um conjunto de objetivas que já vem com seus aumentos expressos, por exemplo, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, enfim, eu já tenho lá os aumentos expressos diretamente na própria objetiva do microscópio, da mesma forma na ocular. Quantas vezes a ocular vai ampliar aquele seu objeto. E aí o produto, né, dessas duas características e dessas duas grandezas, ela vai te dar o aumento total do microscópio. Que também, caso você tenha as distâncias focais da objetiva e da ocular, também você pode calcular. Existe uma ciência para a construção dessas lentes e elementos ópticos. Normalmente, essas objetivas elas são bastante complexas. Como vocês podem ver na figura aí, elas são compostas de diversas lentes, dezenas de lentes às vezes. Isso é normalmente objeto de patentes industriais e até hoje há um desenvolvimento muito grande nessa área, né? Então existe, por exemplo, a área de engenharia óptica, onde vários cientistas e pesquisadores desenvolvem métodos de aprimorar e melhorar a qualidade desses instrumentos. Observem, uma única lente, como a gente já viu, ela produz aberrações. Isso se consegue reduzir drasticamente. Mas na medida que você quer ver com mais detalhes, coisas menores, outros efeitos vão aparecendo, então você tem que ter toda uma ciência aí para a descrição do funcionamento desses elementos. E aí tem muita pesquisa envolvida. Resumindo aqui a nossa aula, nós trabalhamos com, no máximo, aqui 2 lentes. A gente já viu que esses cálculos, eles normalmente ficam grandes, né? Eu tenho que considerar 2 lentes. Se eu boto mais uma lente, vai aumentar mais ainda. Sistemas ópticos mais complexos como esse, ou como o da objetiva de Tissot, que eu comecei a aula, eles são realmente mais complexos se a gente for seguir essa receita. Todavia, nas próximas aulas, você vai ver uma metodologia matemática que a gente vai desenvolver através do uso de matrizes, em que isso vai ficar muito mais simplificado. E a gente vai poder usar isso de forma a implementar num computador, por exemplo, o cálculo da formação de imagem desses objetos. E assim terminamos a nossa videoaula. A explicação ficou clara para você? No nosso AVA você vai encontrar um espaço para fazer comentários sobre esse conteúdo e você vai encontrar também tarefas que devem ser feitas até a nossa próxima aula. Nos vemos na aula síncrona. Até breve!